Começando o pós-jogo de Vitória 1, Sport 0. Um jogo do Vitória no primeiro tempo não foi bom. O Sport foi até melhor do que o Vitória, apesar de ter errado muito no último terço no primeiro tempo. E um Vitória que no segundo tempo ali teve 18 minutos em que conseguiu ir bem. Poderia ter feito o segundo com a furada de cabeçada de Claudinho. Mas um Vitória que depois disso teve dificuldade para jogar. O Sport que botou a bola na trave. E na transição teve a oportunidade com o Cáceres. Ficou meio que sem saber o que fazer. Meio que sem saber o que fazer, não. Ele ficou sem saber o que fazer. Mas um Vitória que vence está matematicamente classificado na Copa do Nordeste. Depois de muitos anos, o Vitória volta a fazer a sua obrigação. Já estar nas quartas de final. E digo mais, tem mais obrigação além das quartas. Tem a obrigação também, Paulo, de estar na semifinal e, por que não, na final, voltar a ser campeão. É claro que agora, oficialmente, já falar do pós-jogo de Vitória Sport, mas agora, rapaziada, oficialmente, ó, chave virou. Vitória ganhou na Copa do Nordeste, vamos pra cima, domingo, são 30 mil pessoas aqui no Barradão e vamos acreditar, vamos aqui pra ver a história. Ano passado a gente não viu a história no primeiro jogo da final, vamos vir aqui pro Barradão, vamos apoiar pra ver a história de novo. O grito de guerra neste momento vai começar. Mas eu já convoco você, venha para o Manuel Barradas, porque a gente precisa de você no domingo, tá? Vamos ver o grito de guerra, vamos que vamos. E deixa o like aqui no corte se você tá assistindo, deixa o like aqui se você tá com a gente. Grito de guerra feito, Paulo, falar agora sobre essa partida que é como eu falei, a partir de agora, 11h34, não existe mais só Vitória Sport. Existe Vitória Sport, existe Vitória e Bahia, jogo de volta na final do Baiano. Mas como a gente falou, um jogo do Vitória que não foi bom, né? E a galera canta, vamos ser campeão, negou. Agora a chave virou, irmão, não tem jeito. Vamos ser campeão, negou, vamos ganhar o Baiano aqui dentro. Vamos que vamos, Paulo. É uma vitória muito importante, não somente para a Copa do Nordeste. A gente sabe que, além de garantir a vaga para a próxima fase da Copa do Nordeste e, obviamente, retornar à liderança do Grupo A, o Vitória agora tem 14 pontos contra 12 do Sport, 9 do Fortaleza, e o CRB chega com 6 pontos. Então, realmente é uma vitória que, para o campeonato, para a competição da Copa do Nordeste, é muito importante. Só que vai além da competição. É uma vitória onde, animicamente falando, não tá tudo bem, não tá tudo uma maravilha. O Vitória ainda tem muitos problemas que precisam se ajustar para a reta final dessa temporada, para o Brasileirão, para a Sul-Americana, para a próxima fase da Copa do Nordeste. Ainda tem muitas questões que precisam ser reavaliadas, como elenco, contratações, mas hoje a vitória é fundamental para que, se a gente tenha alguma chance de reverter esse jogo de volta na final do Campeonato Baiano, muito vai ser também por essa questão de atmosfera, pela questão mental. E a vitória de hoje foi fundamental para isso. Uma derrota hoje, embalando 3 derrotas seguidas em contextos completamente desfavoráveis e importantes, que é basicamente o Vitória perder a Copa do Brasil, perder pro Bahia na final do Campeonato Baiano, e se hoje perde para mais um time de Série A, seria um golpe muito duro, que a gente não sabe como o grupo iria reagir para essa reta final do Campeonato Baiano e para o início do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente vence, foi um jogo muito difícil, onde o Sport faz um primeiro tempo superior ao do Vitória, mas que também não foi o primeiro tempo do Sport de produção de jogo. Nem o Vitória nem o Sport produziram tanto no primeiro tempo. A gente viu o Vitória com muita dificuldade de chegar no último terço, com muita dificuldade de aproximar. O Sport marcava em bloco alto no 4-1-3-2, levando o Vitória para o lado, e o Vitória até conseguia sair com o Hugo, mas arrastava e não tinha mais nenhuma aproximação no campo ofensivo, e aí a gente perdia posse de bola. O Sport também, quando estava em bloco baixo no 4-4-2, fechava muito bem ali os corredores laterais. Mosquito e o Janso ficavam sobrecarregados, sempre com dobras na marcação, e a gente não conseguia sair com a bola. E o Sport, de sua vez, quando tinha posse de bola dentro do teu 3-2-5, conseguia encontrar alguns espaços no lado do campo, nas costas da última linha, no entre linhas, só que era o Sport que chegava até o último terço, mas não conseguia fazer com que as chegadas
fossem provenientes de finalização. A gente via muitos erros individuais, a gente via muitos passes errados, a gente via muitas jogadas que não eram, né, finalizadas da melhor forma. E aí o Vitória, numa bola parada, uma das pouquíssimas chances do Vitória no primeiro tempo, o Janderson faz o gol do 1-0. A gente volta para o segundo tempo muito melhor do qual a gente terminou. O Vitória vem com volume de jogo melhor, o Vitória varia para uma saída de 3 com o Hiller entre os zagueiros, Pepe e Ronald um pouco mais avançado. Aí a gente viu as laterais ser mais acionadas, a gente chegou mais no último terço, teve um pouquinho mais de individualidade também, e a gente fez ali 15 a 20 minutos, suficiente pra gente fazer o 2-0 e matar o jogo. Foi ali o início com um tempo muito bom para depois decair novamente. Depois a gente baixa muitos blocos, volta a marcar com as linhas muito baixas, o Sport controla mais o jogo, infiltra na nossa área, embora também novamente não conseguiu produzir tudo isso em finalizações, e o Vitória não consegue mais sair em transição. Teve algumas jogadas esporádicas com o Fabrício, com o Lucas Braga em uma jogada que ele teve na esquerda, mas de modo geral foi mais ataque contra a defesa, e o Vitória se defendeu bem dentro do que pôde, mas também acabou sofrendo principalmente no lado direito do Sport. O Hugo não fez um bom jogo defensivamente, Hereda e o Barleta gerou muita vantagem, o Barleta no 1 contra 1 em cima de Hugo gerou algumas jogadas, é o que a gente fala, né, de quando o time não vai tão bem, tem individualidade, e o Barleta trouxe isso pro Sport. Poderia fazer um golaço com a bola que acaba carimbando a trave, graças a Deus, e outras jogadas que ele construiu. No mais, o Vitória consegue suportar sem sofrer tantas situações, embora o torcedor do Sport vai falar que jogou bem, que em algum momento foi melhor que o Vitória no Barradão, é bem verdade, mas foi um jogo desastroso do Sport em relação à definição de jogadas. O Sport não conseguia fazer bons cruzamentos, bons passes decisivos, e a única finalização certa do Sport foi de Barleta com 40 do segundo tempo. Enfim, de modo geral, as duas equipes deveram, mas graças a Deus que o Vitória fez o suficiente para vencer o jogo. Na sua tela agora a classificação da Copa do Nordeste, Vitória em primeiro, classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste. É uma frase que a gente usa muito aqui no canto. É obrigação? É obrigação. Mas quando não faz a obrigação, a gente reclama. Então, obrigação feita, parabéns ao Vitória, que está classificado e que agora, claro, ainda tem o jogo contra o Motoclube, mas é um Vitória que agora é líder do seu grupo e que, olha só como é a vida. Se acabasse hoje, Paulo, sabe quem era o adversário do Vitória nas quartas de final? Sim. No Barradão? Náutico. O Náutico. Olha como é a vida. E a gente tem que enfatizar a classificação para a próxima fase, mesmo sendo obrigação, mas o que muita gente falava no início do campeonato é que o Vitória estava no grupo da morte. Verdade. Por ter 3 times de Série A e um time de Série B. Enquanto no outro lado só tem 2 times de Série A e vários de Série C, Série D, enfim. Então o Vitória passa no grupo da morte e está invicto na competição. São 4 vitórias e 2 empates em 6 jogos. O Vitória não perdeu na Copa Nordeste, mesmo enfrentando já 2 times de Série A e venceu os 2. Então, quem quer olhar o copo meio cheio, não é o suficiente. O Vitória tem muita coisa. Se o Vitória não contratar, vai passar muita dificuldade na Série A, na Sul-Americana, mas na Copa do Nordeste em específico, fez os deveres interessantes contra adversários da Série A e do campeonato, já que não perdeu. O detalhe é que o Souza venceu o Fortaleza por 2-1. Fortaleza com a campanha muito abaixo do que se esperava. Fortaleza aqui já tinha perdido pro Altos fora de casa, agora perde pro Souza fora de casa, perdeu pro Vitória dentro de casa. Fortaleza que passa longe de fazer uma campanha boa na Copa do Nordeste. Ainda não está matematicamente garantida, a gente imagina que vai passar de fato. Mas sabe o que é interessante, Paulo? É que o CRB joga amanhã. O CRB ganhando amanhã, ele pode passar o Fortaleza. Ah, não, passa não, por causa do número de vitórias. Mas ele é para 9 pontos. Então o Fortaleza que está, não vou dizer ameaçado é muito forte. Vai classificar também, mas passa longe de fazer um bom campeonato. E que o CRB vence, né, pô? Com todo o respeito ao Souza e carinho, mas CRB nos playoffs vai ser melhor. O jogo de hoje é importante a gente trazer aqui, que eu sei que tem torcedor do esporte que vê, e eu tenho que ser repetitivo com relação a isso, porque a gente aqui, às vezes, precisa combater algumas narrativas. O Vitória não estava misto, o Sport não estava reserva hoje. Isso é mentira de quem não acompanha. O Sport hoje tinha quantos titulares, Paulo, que a gente contou? 5, não foi? Do que vinha jogando 5. Dos que vinham jogando 5. E os titulares do Vitória hoje apenas 2 começaram o jogo, que seria Lucas Alter e seria Janderson, tá? Então, claro, ao longo do jogo, aí você vai mudando as peças, você perde o controle com relação a isso. Mas essa história de que, o Sport é misto vai pegar, ou o Sport reserva vai pegar uma Vitória misto, isso é mentira. Na minha cabeça, Claudinho é titular, sim, acho que hoje vai ser por conta de hoje, não só por conta de hoje, né? Por conta da temporada. A gente precisa de Claudinho titular domingo. Mas na cabeça de Carpini, titular foi Cáceres. A gente acha que Ronald, apesar de não ter ido bem no primeiro tempo e ter errado no segundo tempo, pode tomar a vaga de William? A gente acha isso sim. Mas hoje Ronald é banco de Thiago Carpini. Hugo não é o titular. O titular é Jamerson. Lateral, na zaga, Zé Marcos. A gente jogou com 3 zagueiros no Bavi. E Zé Marcos não foi nenhum dos 3 zagueiros, porque Zé Marcos é banco.
Enfim, a gente tem um Vitória com o Mosquito, que foi banco no Bavi. O Fábio, que foi o titular no Bavi, foi banco hoje. Então, quando você ouvir torcedor do esporte falando besteira, saiba que o Vitória começou com 2 titulares, o esporte começou com 5. Que também não muda muita coisa, porque aí o esporte foi melhor do que o Vitória no primeiro tempo, como o Paulo falou. Só que hoje, se eu sou torcedor do esporte, eu ficaria preocupado com a tomada de decisão. Se a gente reclama da tomada de decisão dos jogadores do Vitória, com razão, porque foi o que aconteceu hoje, com muito erro, mesmo que não tenha tido muito erro em termos de volume, mas quando teve a oportunidade de acertar no último terço, a gente errou muito, sem condições também o que o Sport fez aqui hoje. Tirando a bola na trave de Barleta, eu arrisco a dizer, Paulo, que proporcionalmente foi o time que mais errou no Barradão esse ano. Que mais chegou no último terço e que mais errou. O Altos não teve esse volume, o Souza, o Ferroviário não teve esse volume, os times do Campeonato Baiano não tiveram esse volume. O Sport teve muito volume e errou na mesma proporção. Então, pra mim, foi o time no último terço que mais errou aqui no Barradão. É engraçado que falam tanto de qualidade, e concordo, o Rivera é bom jogador, o Sérgio Oliveira é bom jogador, o Casimiro entrou, mudou o jogo, é verdade. Mas de qualidade técnica ou de qualidade individual, o Sport foi muito abaixo, Paulo. Muito abaixo. Não que o Vitória tenha ido bem, mas o Sport foi muito abaixo hoje. Muito abaixo. Como eu falei aqui, errou muito no último terço e a tomada de decisão vai ser realmente a maior preocupação do torcedor do Sport hoje. Pois é, Zé Marcos melhorou muito, a galera tá falando aqui. Deixa eu aproveitar e botar um superchat na tela, que é o de Lucas Lima. Paulo, corneta Fabre e não enxerga as qualidades. Há muito não temos em nossos atacantes, que é raça e força de vontade. Reclamaram dele, mas hoje ele deu os passes e os caras desperdiçaram. Mas Lucas, você concorda que isso é pouco? E se você acompanha meu trabalho, você sabe que eu não sou corneto Fabre, mas tudo bem. Eu acho assim, raça, força de vontade, ganha a bola na disputa, bota na frente, tudo isso é verdade. Aí chega na linha de fundo, dá um tapa mais e erra. Tudo bem, hoje ele deixou o Carlinhos na cara, eu tenho que ser justo. Hoje ele deixou o Carlinhos na cara e deu um bom passo pra Cáceres, eu tenho que ser justo, tá? Ele não foi mal no jogo hoje, não. Só que, cuidado, Lucas, pra gente não se contentar com pouco, tá? Com o Fabre que realmente bota na frente e ganha, com o Fabre que realmente disputa, com o Fabre que realmente rouba a bola no campo ofensivo, porque tem muita intensidade na marcação, é tudo verdade. Mas cuidado, porque efetivamente ainda deve jogo grande. Isso é um fato. Espero que domingo mude. Entende? Não estou falando que Fabre é ruim, mas cuidado para não superestimar demais, né, Paulo? Só isso que a gente precisa lembrar. Deixa eu só ver aqui. Palmeiras do Abel 2.0. Fizemos o mínimo e vencemos. É por aí, Paulo? É por aí. É o famoso jogo mal e ganhou, né? Que bom que jogou mal e ganhou. Calma. Que bom que jogou mal e ganhou. De qualquer forma, a gente conseguiu vencer. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Dito isso, véspera de Bavi, veio Ronald e Zé Marcos discutindo com o Sérgio Oliveira, me deixou esperançoso. Esse time é ruim. É, realmente, o time hoje foi mal. O time hoje não foi bem. Paulo, até pra gente fazer um último consideração aqui antes de finalizar o corte, não a live. O quanto a falta de entrosamento pesou hoje? Pesou, embora a gente saiba que nosso elenco é limitado em algumas questões. A gente viu hoje, Carlinhos não é muito questão de entrosamento, os erros que Carlinhos cometeu. A gente sabe, né? Embora hoje teve algumas gratas surpresas pra mim, Zé Marcos e Ricardo Hiller foram 2 jogadores que fizeram uma boa partida hoje, uma ótima partida dos dois, que vinham sendo muito criticados na temporada por conta de erros e de falta de constância quando tinha minutagem, e eles foram bem. Mas realmente o entrosamento iria, apesar de um time que nunca jogou junto, jogadores que estavam sem ritmo, como é o caso do PP, como é o caso do Claudinho, mas que hoje, graças a Deus, conseguiram garantir a vitória. E aí eu encerro o corte com esse superchat aqui de Drica. Acho que nunca vi Léo evitar um gol tão virado na giraia como esse. É porque esse gol é o tipo gol que você tá ansioso, você tá agoniado, você tá triste porque seu time não está jogando bola e você consegue fazer o gol. Então você... Assim, são duas facetas diferentes. Quando tá produzindo muito, tipo contra o Porto, e Carlinhos faz no final, e quando você não tá jogando nada e acha uma bola num jogo importante que vale a liderança. Por isso que eu comemorei tanto. Enfim, encerrando aqui o corte, a live, a gente continua. Tamo junto, deixa o like, se inscreva no canto, vídeo do pós-jogo de opinião saindo nesta manhã de... Amanhã é? Quinta? Nesta manhã de quinta. E ó, não posso deixar de falar, Barradão, 30 mil, vamos pra cima dos caras, tem nada perdido, Barradão faz milagre. E você sabe disso, Barradão mudou a história do Vitória, você mudou a história do Vitória. Chegue mais, bora. Agora, meu irmão, agora ó, chave virou, pra cima dos caras, meu irmão, chegue mais.